Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast MVP, agora semanal, toda quarta-feira no nosso YouTube e no Spotify você pode conferir mais uma conversa muito bacana sobre o ecossistema de inovação em startups. Eu sou Fabiana Rolfini, editora do Startups, para quem não me conhece, e hoje o meu convidado entrevistado é o cofundador e CEO da Food to Save, Lucas Infante. Tudo bem, Fabi? Saiu por vez, hein? Finalmente conseguimos, hein? Tudo bem, Fabi? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazerzaço estar aqui. Bora conversar. Obrigado. Imagina. Para quem não conhece, a Food to Save é uma food tech que luta aí contra o desperdício de alimentos. E a proposta é muito bacana, gente. Ela conecta estabelecimentos como restaurantes, padarias, exato, com consumidores, que o consumidor pode comprar até com quase 70% de desconto, produtos que estão próximos da validade ou com alguma imperfeição, ou que não foi consumido ali ao longo do dia. Exato, que seria desperdiçado, jogado no lixo. E o mais legal é que o consumidor pede pelo aplicativo, escolhe salgados ou doces, ou né? mista, escolhe o estabelecimento e recebe uma surpresa, né? Totalmente. Isso é muito legal, gente. Esse é a beleza do negócio, né? É a famosa sacolinha surpresa, Fabi, exato. Então é isso aí. A gente brinca não, a gente ouviu isso lá atrás, é o Kinder Ovo da fase adulta. Então essa brincadeira, esse friozinho na barriga e com uma pegada muito sustentável, né? Então Exatamente. É bem legal como a gente consegue fechar esse ciclo, é bem bacana. Isso aí. Bom, eu queria começar o nosso papo com algumas provocações. Legal. A questão cultural do desperdício ainda é um desafio, né? Eu acredito que as pessoas já entenderam a separação de lixo orgânico para o reciclável, mas desperdício, jogar fora o alimento, ainda é um impeditivo aí. E eu queria saber como foi para convencer os investidores para o primeiro investimento da Food to Save, que foi de 1,3 milhões, né? 2022. Exato, perfeito. Houve uma resistência por essa questão cultural? Legal. Bom, vamos lá, começando aqui por partes, né? Falando de questão cultural, Fabi, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos, né? A Food to Save, ela nasceu com a ideia de realmente transformar a questão de cultura com desperdício de alimentos no Brasil. Então, o maior desafio que nós temos não é só a operação, a complexidade da operação, a escala, como qualquer startup possui, né, quando ela começa a crescer, mas sim a questão de mudar o pensamento, tanto de um lado do estabelecimento, quanto da sociedade. Do estabelecimento também. Exato, porque a gente está falando de uma sociedade e dos empresários, né, o B2B e o B2C que a gente fala, que ambos já estão, infelizmente, acostumados a desperdiçar o alimento. O empresário, por um lado, ele fala, puxa, já jogo fora, já tá na margem, né? Eu já passei esse valor. Só que, peraí, não é só o valor que tá na mesa, né? Tem uma sociedade que passa fome, tem uma responsabilidade ali pela sociedade, enfim, tem uma série de fatores. E pro lado do consumidor, é ter a responsabilidade de comprar de uma forma coerente, né? Consciente, né? Ter a responsabilidade de consumir o que está dentro de casa. Hoje, acredite, né? A gente ainda tem um alto percentual do desperdício de alimentos que acontece dentro de casa. Que a pessoa não realizar a compra correta, encher a despensa, encher a geladeira. Estragar isso aqui estragou na geladeira. Isso é um absurdo, né? Então, todo mundo já passou por isso ou passa por essa situação. Então, Fabi, nasceu primeiro com essa ideia. Então, nós nos classificamos como um movimento contra o desperdício. E é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente quer fazer, é ser referência, é provocar a sociedade, é provocar não só usuários e empresários, mas também políticas públicas em relação a isso. E para isso a gente tem que se fortalecer, tem que criar massa crítica em cima disso, envolver uma legião de pessoas que tenham interesse em mudar essa realidade, porque ninguém faz nada sozinho. Então, esse é o nosso papel. Eu sempre falo que a solução, né, a sacola surpresa é a tal da cereja do bolo, é o que complementa tudo que a gente está fazendo por trás disso. E aí, quando a gente fala de captação, né, que você colocou lá atrás, os primeiros que foram convencidos fomos nós mesmos, né? A gente nasceu de um bootstrapping, então nós investimos do próprio bolso. Para mim, eu sempre, em todos os meus negócios, eu tive outros negócios, nunca digital, mas físico, e todos eu pus dinheiro do meu bolso. Eu acho que é a melhor forma de que, se eu acredito, né, eu realmente estou colocando a prova ali, o meu negócio, e não foi diferente na Food. Então,
nós com os primeiros sócios, né? Hoje são 4 sócios, né? Cofundadores do meu lado, e todos colocaram ali capital próprio, porque é uma forma de dizer, eu acredito, eu vou junto, tô nessa, foi como a gente construiu. Quando a gente fez a captação, a gente fez uma captação via crowdfunding, foi muito legal, porque o sistema é muito simples, né? Entre aspas, né? Mas é um sistema simples, e foi muito bacana, muito positivo, Fabi, porque a gente abriu e a gente captou esse 1,3, né? Ao todo foram 1,5 milhões de reais em 13 horas. Né? Então, você abre, é público, né? Investidores ali dentro da plataforma, mas a gente captou em meio-dia, né? Literalmente. Isso é muito legal pra gente e ficou gente na espera. E é muito bacana porque a expectativa das pessoas eu tô investindo num negócio que eu acho super incrível, que tem uma proposta sustentável, que tem algo de impacto real, verídico. Então, pô, foi muito legal, foi muito gratificante pra gente. Recentemente a gente fez, essa foi uma rodada pre-seed que a gente fez lá atrás, a gente fez uma seed agora, uma seed zona aí com venture capital, com private, com investidores estratégicos. Então é um momento de transformação onde a gente passa pela validação do nosso modelo, passamos pelo MVP, validamos o nosso modelo e hoje, felizmente, a gente tem grandes nomes, pessoas do meio, né, que tem um know-how, que é isso que a gente quer. A gente está aqui para aprender e a construir essa mudança. Então, muito legal, Fabi, olhar essa retrospectiva e ver como que a gente está avançando com quem está do nosso lado, com gente boa. Com certeza. Isso é muito legal. A partir de agora, então, só manter esse crescimento sustentável. Exato. Eu acho que o grande ponto, a gente tem um mar de oportunidades, né, para fazer isso a nível Brasil. O Brasil é um país gigantesco, né, então a gente está em 5 capitais agora, indo para a 5ª capital, e tem muita coisa para acontecer. Mas é isso, Fabi, de forma consciente, de forma responsável, a gente vem expandindo o que a gente está construindo através da Sacola Surpresa. E hoje já são 4 mil estabelecimentos e 2 milhões de usuários cadastrados no aplicativo, né? Exato, de estabelecimento em todas essas praças, né? Tá. Então, parceiros cadastrados, então, como você disse, né? São supermercados, padarias, restaurantes, vários estabelecimentos do ramo de alimentação. E de usuários, a gente tem mais de 2 milhões, são quase 2 milhões e meio de usuários, mas isso a nível Brasil, né? A gente tem uma base ativa, mas isso que é legal. Graças às redes sociais, né? A Instagram, a TikTok e as outras redes, a gente já tem usuários em outras cidades, capitais ou em outras cidades, que a gente nem tá presente e já tem esperando, né? Puxa, vem pra cá, não vejo a hora e tal. E é isso que a gente faz, né? A gente atende os pedidos, então é isso que a gente vem fazendo. Mas é muito legal, é um volume bem expressivo e acredite, um dado legal. É muito alto o percentual de orgânico, né? Quase 80% desse nosso crescimento de usuários, de food savers, né? Como a gente chama, é orgânico. Isso é muito legal. Das viralizações, né? Do engajamento, é muito bacana isso. E além de São Paulo, estabelecimentos em quais outras cidades? A gente está em capital, a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, chegando agora em Curitiba, e São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Ah, e Brasília também. A gente está na região metropolitana na Grande São Paulo, né? Região toda a Grande São Paulo. Em Campinas, aqui no interior do estado. Em toda a região no entorno de Campinas também. A gente nascemos na Vila Mariana, em São Paulo. Fomos expandindo e hoje a gente já está mirando o Brasil todo. Muito bem. Falando sobre a pauta ESG, outra provocaçãozinha. Você acha que é uma moda que vai passar? O interesse dos investidores por essa moda também vai passar? Ou é algo que veio para ficar, as pessoas já têm consciência da importância? Fabi, esse é um ponto bem legal. Inclusive, estava até conversando na semana passada com alguns dos nossos investidores e parceiros aí do negócio. Não só olhando para o lado de greenwashing, né? Que é muita gente olhando agora e só da porta para fora e da boca para fora e falando, puxa, vamos fazer isso daqui porque tá num boom do mercado, tá num hype do mercado legal. Mas uma coisa que a gente pratica na Food to Save, a gente tem alguns fornecedores, né? E eu prego muito isso, né? Como é que eu transformo a cadeia de stakeholders, de fornecedores ali, de que forma que eu me relacione com quem compactua com a mesma cultura, com a mesma ideia? O quão sustentável eles são, o quão responsáveis pelo futuro, pelo meio ambiente, pela sociedade. Isso transforma. Isso é legal. Porque a partir do momento que eu tenho uma startup de impacto, não adianta eu pregar um discurso para a galera aqui do lado e com os meus fornecedores eu não estou olhando para isso. E aí fornecedor não digo, os grandes fornecedores, operadores, não, eu digo desde o pequenininho, que me fornece um brinde, que me fornece uma sacola craft. Então, isso sim eu acredito. Então, o ESG,
sim, ele tomou uma proporção depois a sigla, né, como um todo, né? Uhum. Ela tomou uma proporção muito relevante após a pandemia. Muita gente realmente adotou, e muita gente já adotava antes de ter essa febre. Muitas empresas, muitas indústrias que a gente tem o privilégio de estar junto já tinham na prática. Mas quando a gente olha hoje, ô Fabi, como que essas indústrias, por exemplo, algumas que a gente se relaciona da alimentação, falam como é que a gente consegue conectar outros que estão fomentando isso, para deixar de ser uma onda, né? Mas eu vejo com um olhar super positivo, tá? Inclusive, tá rolando a COP28, né? E muito se fala lá, inclusive... nessa COP, né, pela primeira vez, um dos temas relevantes, que é a questão do desperdício, do impacto da mudança climática em função do desperdício de alimentos. Então isso foi pleiteado e foi levado na COP28. Isso é extremamente relevante, né? A gente fala que hoje 10% de toda a emissão de gás de efeito estufa vem do desperdício de alimentos no mundo. Então é algo urgente, necessário. Claro. A gente estava brincando aqui agora há pouco, um bafo lá fora, um calor enorme, que aqui a gente está no ar-condicionado, mas numa época que não deveria estar assim. Não, né? aquela então, semana de 38, 39 loucura, graus em São 40 Paulo. 40 graus. Não. Eu fico imaginando o verão. E Ai, isso não quero imaginar. Não enxerga quem não quer que nós somos responsáveis por isso. Claro. E ponto. Isso está claro. Então, Fabi, eu vejo com muitos bons olhos a forma que a sociedade se transformou e deixou de ser uma modinha, né? Uhum. Inclusive quando a gente fala de usuários, né? Dos nossos food savers, que, claro, tem um fator econômico muito legal, muito positivo. Você economizar 70% em alimento bom para ser consumido, quem não quer, né, no dia de hoje. Mas o fato de, puxa, eu tenho uma pegada sustentável. Olha que legal o bem que eu estou fazendo para o planeta. Não, e acredito que o usuário compra a sacola surpresa, está ajudando a cadeia, e na própria casa já transformou a mente de, opa... Total. Não vou mais jogar fora as coisas aqui. Exato. E é provocativo. É provocativo porque, por exemplo, se uma pessoa... A gente tem um cuidado muito grande de educar, né? Então, por exemplo, se a Fabi, você compra uma sacola nossa surpresa de alguma padaria e porventura vem algum pãozinho que você fala, puxa, esse pão tá bom, mas ele tá mais durinho, não tá fresquinho. Mas ele não tá ruim, ele não tá estragado, né? E aí... Puxa, você pode falar com a gente lá, com o nosso time querido lá vai estar para atender. A gente não vai só resolver seu problema, como a gente vai te explicar alternativas para utilizar um pãozinho. Ah, boa. Né? Então hoje, a gente vive na época do air fryer, né? Não tem mais desculpa, né? Então, puxa, eu ponho no forno, posso fazer uma torrada, posso fazer, enfim, um doce. Sim. Então, muito mais do que resolver o problema que é básico, a gente quer educar. Para quê? Para que a Fabi fale, puxa, tem razão, né? Nem tá ruim. Né? Na verdade, não é para jogar fora. Então, é isso. Ah, muito bom. Bacana. Sobre o senhor Lucas, empreendedor, saindo um pouco da Food to Save, seu primeiro trabalho como funcionário foi na Ultragaz. Na verdade, bom, se eu puxar lá atrás como funcionário, eu comecei trabalhando com meu pai desde moleque, né? Tá. Eu brinco com ele que era escravidão, não era emprego assalariado, né? Mas me deu uma baita bagagem, brincadeiras à parte. Trabalhei muito tempo em shopping quando era jovem. Jovem, ainda sou jovem. Claro. Quando era menor. E trabalhei um tempo lá, me descobri no comercial, inclusive, vendendo. Então, me encontrei nisso. Me abriu muito a minha mente nessa perspectiva. Mas sim, depois do meio corporativo, foi na Ultragaz. Trabalhei alguns anos lá, depois empreendi na Ultragaz e tenho um carinho gigante. Grandes amigos e parceiros ainda são de lá, então muito legal. Eu ia te perguntar exatamente esse lado empreendedor, dessa experiência na Ultragaz. Você trouxe para empreendedor de startup algo dessa experiência anterior? Eu digo não só dessa, acho que de toda a bagagem. Né? Acho que a trajetória de empreendedor... Eu acho que são as dores, os choros, trancados, problemas, os desafios que te criam carcaça para empreender. Eu nunca imaginei que seria, né? Você não tem uma bola de cristal para saber, puxa, vai ser um aplicativo, eu vou empreender no digital, mas sem sombra de dúvida, sabe? Desde a época da minha criação e dos valores, que primeiro é a base, com meus pais e com o trabalho, né? Com a base familiar, mas depois de toda a jornada. Né, de curiosidade, de descoberta, de interesse, de resolver problemas do mundo, né, de ter essa curiosidade de buscar a solução, mas eu acho que muito... Hoje a gente tem um time, né, que vem crescendo pra caramba. Eu sempre empreendi, até estava falando semana passada, empreender é muito solitário, né, você pode ter um time, você pode ter sócios, mas a palavra final e muitas decisões são suas, né? Você pode ter várias opiniões. E toda essa bagagem que se cria vai te moldando para isso. Né? A bucha é toda sua. Exato, literalmente a bucha é minha. Então, é de entender muita situação que muitos
pequenos problemas antes eram maiores, hoje são menores, Sim. né? E você vai avançando isso, mas sem sombra de dúvida sobre não só de skills mesmo, mas acho que de resiliência, de insistência em determinados pontos, e acho que uma das coisas que eu mais aprendi ao longo do tempo, né, acredito, quem estiver ouvindo acredito, isso é verídico, que é a paciência, é saber muito praticar a escuta, né, isso é um dos pontos que eu realmente me cobrei por muito tempo, né, de ser mais explosivo, isso no profissional, mas sempre com respeito, mas eu digo de guardar muita coisa, eu aprendi muito isso na prática, né, eu acho que sempre tem que pôr a bolinha no chão, né, eu gosto de falar isso, é a bolinha no chão, respira, vira o celular, desliga o computador, respira 10 minutos, conta até 100 e aí volta para o negócio. Isso é fundamental. Ainda mais no dia de hoje, né? Tanta coisa na cabeça e tanto problema acontecendo, você não pode deixar se consumir em todo aspecto, né? E vocês lançaram a Food to Save em 2020, bem no meio da pandemia, antes, depois? A ideia surgiu na pandemia. Eu morava fora ainda do Brasil, morava na Espanha e era em plena pandemia, né? A gente estava no finalzinho de 20, mas a nossa primeira sacola surpresa foi vendida em 21 de maio de 2021. Então, nossa primeira sacola vendida via Instagram, mas essa é a nossa data oficial, essa é a nossa data de aniversário. Então, a pandemia não foi um desafio para a operação, assim? Pelo contrário, Fabi, é um momento triste da humanidade, mas que no nosso momento foi oportuno, né? Porque eu tinha empresários sem fluxo de loja, todo mundo em casa, ainda não tinha aquela acelerada do delivery, né, no Brasil, depois deu um pico e ainda mantém, mas era um momento onde eles tinham mais desperdício, onde eles tinham pouco fluxo de loja, estavam se adaptando à questão do delivery, da logística, e estava eu lá e meus sócios batendo na porta deles, falou, opa, tudo bem? Eu sei que está cheio de problema, mas eu vim aqui com uma solução maluca, acredita na gente. Então, nesse lado foi positivo, Fabi, foi um momento que, claro, né, máscara, luva, álcool em gel e tudo mais, mas que a gente deu as caras ali para, puxa, se no meio desse turbilhão de problemas aqui a gente conseguir validar isso e crescer, imagine quando tiver normalizado, né? E foi isso que foi mais um motivador pra gente naquela época, Fabi. E você comentou que morou na Espanha, foram 6 anos. 6 anos. Curiosidade, nesses 6 anos, você já tinha a Food to Save quando estava ainda lá? Não, quando nasceu a ideia, lá em finalzinho de 2020, eu tinha um supermercado lá, que foi da onde surgiu a ideia, a experiência real. Do Carrefour, né? Isso, tinha uma franquia lá na Espanha, e a ideia surgiu desse inconformismo, de viver aquilo na prática, né? Jogar comida boa fora e ficar ali de mãos atadas, porque não tinha mais o que fazer com muita quantidade. Mas depois da Food to Save, depois de um determinado tempo, já me desfiz, né, da franquia e me dediquei 100% no que até hoje é Food to Save. Porque eu ia te perguntar sobre o ecossistema de startups espanhol, se você vivenciou ali, se você conhece, como que está desenrolando, são os mesmos desafios que o... Eu acho que a curiosidade foi uma soma de coisas ali, de fatores, né? Primeiro, essa questão de inconformado que eu estava com a questão do desperdício e a minha curiosidade de adentrar. Eu sempre gostei de ler biografia sobre empreendedorismo, mas eu não li especificamente sobre startups, obviamente, né? Usava e tudo mais, mas nunca me aprofundei. E alguns anos antes, 3 anos antes, eu comecei a mergulhar muito nisso. O que é um MVP? O que é PMF? O que é validar? O que é uma scale-up? Por curiosidade. E comecei a me interessar. Falei, puxa, que fascinante isso, né? Umas maluquices na época, falando de Uber, falando de 99, falando, enfim, de outras milhares de soluções. E eu me tornei um fã disso, né? De tecnologia, de curioso. Mas eu falei, bom, não nasce uma ideia do nada. E depois, quando eu estava na Espanha, eu participei de vários eventos de tecnologia, em alguns espaços, né, que tinham algumas startups, né, alguns coworkings lá que já tinham bastante coisa, e muito de conversar, entender o ecossistema. Tem ainda grandes amigos de lá, que empreendem no digital em várias frentes, mas sim, é um meio que, inclusive, grandes soluções, né, a Glovo, inclusive, que nasceu em Barcelona, na Espanha, que é uma baita solução de delivery espanhola, a própria Cabify, né, que não teve sucesso aqui no Brasil, mas lá ainda tem uma atração, enfim, isso de logística, né, de mobilidade, na verdade. Mas tem muita coisa legal, e inclusive onde eu morava, em Málaga, é muito curioso, porque inclusive existe um incentivo na Andaluzia, naquela região, de ser o grande ponto de tecnologia e inovação da Espanha,
Muito legal, muito legal. O Google investindo lá, tá, uma das bases grandes do headquarter lá do Google. Então, muita coisa legal. Então, respirava isso, respirava. Eu falei, bom, tem tudo para dar certo, né? Então, essa curiosidade, o ambiente era muito propício, Fabi. E você é formado em que curso? Administração. Administração, porque já queria empreender? Fabi, eu lá atrás, a gente estava até falando agora há pouco, né? É muito difícil tomar essa decisão com 17 anos, horrível. né? É horrível, né? Horrível. Então, eu fui sempre inspirado pela minha família, a minha família sempre empreendeu. 90% dos meus tios, meu pai, minha mãe, sempre foram empreendedores. Então, isso me fomentou muito a ter essa mentalidade. Quis me provar, né, no mercado corporativo, entender como é que funcionava, mas optei a administração porque me abriu um leque de possibilidades, né? Então, de falar, puxa, se eu empreender, eu quero ter uma base, se eu trabalhar no meio corporativo, isso vai me dar uma base, mas é o que eu falo, o estudo é bom, a teoria é maravilhosa, mas a prática é o que dita muita coisa, né? Então, foi por isso. E depois, sim, aí fiz pós-graduação, fiz cursos posteriores a isso, mais específicos em algumas áreas, mas abri esse leque por isso, para poder ter mais opções. E sobre esse último aporte que vocês receberam, 14 milhões? Isso. O Seedzão? Seedzão. Quais são os planos para essa grana? Legal. Fabi, a gente, né, nesse investimento, a gente pensou muito em como fazer isso, né, em como construir isso. A gente captou num ano difícil, num ano de retração de capital, né? Na verdade, existia capital, mas os fundos muito mais seletivos, né, onde eles estavam aportando recurso, com downgrades ali de valuation, né, com outras formas de olhar. Então, puxa, um cenário bem atípico, mas, né, seguimos em frente. Mas quando a gente olhou para criar essa captação, antes de falar onde a gente vai usar isso, a gente estava muito preocupado de quem ia fazer parte disso, né? Porque é como eu disse lá desde o comecinho, o que dita o nosso ritmo, o nosso crescimento e esse ecossistema contra desperdício no Brasil é trazer pessoas relevantes, né? É ter nomes relevantes que endossem o que a gente está construindo. E é isso que a gente fez nessa rodada. Próximos passos, Fabi, crescimento, né? Então, a gente trouxe o recurso no momento que a gente cresce organicamente de uma forma muito exponencial, muito legal, em base de usuários, onde a gente tem uma oportunidade de levar essa solução para as principais cidades brasileiras, né, e por que não em todo o Brasil, né, e ter esse crescimento. E claro, né, a gente traz gente boa, né, o negócio ele começou a crescer, a gente precisou trazer gente boa, times que nós não tínhamos, né, a própria expansão por si só, a tecnologia, né, então pode ver todos quem já conhece, quem não conhece, a gente já vai fazer a propaganda, mas de baixar o app, mas é muito simples a experiência, né? E uma coisa que eu sou muito insistente é vamos manter essa simplicidade, porque eu não quero transformar o impossível ali, né? É simples, puxa, eu vou salvar o alimento, eu compro, faço 3, 4 cliques, então a gente investe muito nisso em tecnologia, em produto, a usabilidade, para deixar sempre fácil, funcional, na palma da mão. Então é muito isso, Fábio, eu acho que como toda startup tem uma jornada de rounds aí, né? A gente vai subindo o degrau e por que não pensar nos próximos, né? Então acho que é isso que a gente está fazendo. Bom, você sabe que os leitores do Startups, principalmente quem está começando, né, no ecossistema, gostam de ver o sucesso, acompanhar pelas nossas notícias a startup começando, primeira captação, até ser vendida, enfim, todo esse desenrolar, e gostam de saber como que foi, né, dos desafios iniciais, os perrengues, para o crescimento sustentável. Legal. Então, queria que você contasse para a gente quais foram os principais desafios, se você em algum momento pensou em desistir. Todo dia pode ser ou não? Todo dia pode ser? Acho que esse é o fomento do empreendedor, né? Se não tiver isso, acho que alguma coisa tá errada, não tá se provocando muito. Essa parte eu gosto bastante, porque, claro, eu me inspiro em milhares de empreendedores e de soluções, e todo mundo só vê ali o troféu, né, o pódio, Sim. mas não viu o quanto a pessoa ralou. E a gente constantemente faz isso, né? Eu falo com os meninos que eu falo são sócios, né? Eu chamo eles de meninos, a gente se chama de meninos e ponto. Mas eu sempre falo para eles, eu falei, pessoal, a gente não andou ainda nem 1% do que a gente é capaz de andar, né? Então a gente sempre tem essa humildade e essa sensatez de falar, puxa, peraí, tem muita coisa para fazer e a gente tem capacidade disso. E é legal quando a gente pega lá no comecinho, literalmente aqui na prática, o que é o MVP? É ir pra rua e dar as caras, né?
Tanto que vocês começaram a vender pelo Instagram. Pelo Instagram. E vou até contar essa história porque é legal. Mas a gente criou o Instagram, a gente comprou uma sacola numa papelaria, sem impressão, sem nada, e a gente foi bater numa padaria, chegou pra ele, tudo bem, amigão? Joia, aqui na Aclimação em São Paulo. Tudo bem? Joia. Então a gente queria oferecer uma solução onde a gente pega os seus produtos próximos ao vencimento, coloca nessa sacola aqui, e a gente vende com desconto, e a gente tem pessoas que estão interessadas em comprar. Ele ficou olhando, e falou, acho que é uma maluquice, né? Eu falei, não discordo que seja, mas a gente está aqui dando a cara com responsabilidade para fazer. E dessa forma, com muita insistência, a gente tomou muitos nãos e poucos sims, né? E essa padaria foi uma delas, e a gente começou a testar. E o teste, Fabi, era literalmente, eu e meu sócio, os primeiros sócios ali, eu, Fernando Murilo, a gente montava a sacola, anunciava no Stories, as pessoas entravam em contato, as pessoas entendam. Minha mãe, a mãe dos sócios, a avó, as vizinhas, os primos. As pessoas que ajudam. Aquelas que. Vamos lá, pessoal, vamos dar esse voto de confiança, mais uma vez. Então, comprava sacolas, faziam Pix, né? Porque é família, mais negócios à parte. A gente recebia via o direct ali, confirmava e alocava o entregador ou nós mesmos, né? O Fernando até tá desde o comecinho com a gente, ele ia fazer as entregas. Fernando, você tem 10 sacolas para entregar, manda ver, e ir embora. Então, é muito legal pensar essa experiência. E foi isso que foi escalando. Então, primeiro no começo eram os familiares e amigos, depois amigos dos amigos, depois a gente lançou um site, a gente quebrou a cara com um aplicativo, uma software house, a gente criou uma software house, né? Uma software house. Contratou uma software house, não tinha um time de tech, tomei um balão, perdi grana, outro aprendizado, e aí até ter o time de hoje, a gente ainda teve uns perrengues ali. Então lançamos um site, o site foi ganhando corpo, até a gente ter o que é o app hoje. Então o app veio praticamente quase um ano depois do lançamento da ideia, né? Por quê? Porque é MVP. A gente queria validar o negócio, né? Não investir 100 mil reais, 120 mil reais no aplicativo sem antes ter a validação. Sim. Então, isso é diário, tá? A gente sempre tem muito perrengue, é muito bonitinho ver o aplicativo, mas ver o que a gente fez. E o que eu gosto, muita gente fala, puxa, quando você olha seu PowerPoint lá atrás, os seus vídeos, o pitch que a gente gravou, eu tinha cabelo no primeiro pitch, aí eu olhei faz pouco tempo. Mas olhava o vídeo e falei, gente, que vergonha, né, cara? Não é possível que a gente não editou, não fez nada. Mas a gente dá risada hoje, na verdade, tem um baita orgulho disso, né? Porque ele fala, bom, quem nasce perfeito, não só eu, como muitos falam, mas quem nasce perfeito nasce morto. E a gente sempre foi testando, sabe? Então, é legal pensar hoje que a gente está em constante evolução, mas que lá atrás a gente valorizava o básico. E ainda hoje também. Eu bato isso muito com o time, né? Primeiro vamos fazer o básico bem feito. E a gente é eterno aprendiz, a gente toma porrada, sabe? Um monte de mas a gente assume, bate no peito e fala, vamos melhorar. Eu quero mudar uma cultura, mas eu tenho a humildade de reconhecer, puxa, errei nisso. Errei com o consumidor, errei com o estabelecimento. Puta, meu aplicativo deu problema. Pô, não consegui te entregar legal, a experiência não foi legal. Mas a gente bate no peito. Fala, tô aqui para aprender, tô aqui para construir. Tem que ter essa humildade. E isso que a gente faz todo dia, entendeu, Fabi? Eu acho que a melhor educação e fala que eu posso passar, lição, na verdade, né? Do que eu posso passar para quem tá construindo algo, validando. Ou vai quebrar a cara? Vai, todo dia. Vai ficar puto? Vai ter problema? Vai faltar grana? Vai ficar se sentindo sozinho um montão de tempo? Claro. Mas você acredita? É um negócio que te move, né? Então embora, se joga no mudão e vai. Eu acho que para fechar, antes de chegar na FutureSave, eu tive meus choros, tive meus problemas, minhas dores, minhas dívidas em banco, tudo isso me deu bagagem para falar hoje, vambora, porque agora eu tô fazendo uma coisa que não faz só bem para mim e para uma pequena comunidade, mas para um país, né? Para uma sociedade como um todo. Então isso é muito, muito impactante, assim, muito relevante para mim. Ou seja, empreender não é nada fácil. É um aprendizado constante e muita gente acha que, já captou dinheiro, tá sucesso. Não, e o pessoal acha que a gente capta pra gente, né? Exato. Capta pro negócio, né? Exato. Então, acho que tudo... Dinheiro, pra mim, sempre vai ser consequência de um trabalho bem feito. Sim. Sabe? Sempre parece um clichêzão, mas colocar o dinheiro na frente, o negócio não funciona, né? E nosso negócio, ele nasceu com impacto, com um propósito de transformar, e o resto é consequência. Agora, claro,
É um negócio, eu preciso de gente boa, eu preciso escalar, eu preciso de tecnologia. Para isso a gente precisa de recurso, né? A gente não consegue fazer nada tão impactante se não tiver recurso, é uma empresa. Só né? Com as vendas, né? Exato. Então para isso eu preciso de gente boa, eu preciso de ferramenta, eu preciso de tecnologia. Para essa base eu preciso de investimento. É uma empresa que gera caixa, então é nessa linha que tem que ser sempre, né? E nós do Startups adoramos contar os perrengues, a trajetória, a evolução, porque a gente lembra, né, primeiras entrevistas com o empreendedor e conforme foi evoluindo, é muito legal de ver essa linha do tempo, as conquistas. E não só isso, a gente também dá notícia de startup que quebra, né? E aí a gente procura entender o porquê, tudo que está envolvido, quais são os planos, projetos depois dessa falência, enfim. E acho que, só fazendo um parênteses, eu acho que muito, e vocês acompanham muito bem isso há bastante tempo, mas tivemos um boom do mercado, né? De abundância de capital, de investimento, o que deixou muita gente cega, né? Exato. Então, a abundância do recurso, ela prejudica ainda mais, muito mais do que a escassez dele, né? Então, muitas startups captaram rios de dinheiro sem responsabilidade nenhuma, tá? E aí nem entro no mérito do modelo de negócio, mas da irresponsabilidade com pessoas, irresponsabilidade de tracionar um modelo. Então, isso nós temos. Então, é de utilizar o recurso, saber que você tem gente ali, que você está construindo algo, mas tenha bom senso, tenha responsabilidade, né? Ainda mais quando temos sócios, temos investidores. Mas esse momento aí, agora mudou muito, né? Imagino que até o final do ano isso deva normalizar como um todo, né? De valuation, de números, de múltiplos, isso já mudou bastante. Mas, puxa, a gente tá falando de múltiplo de 20, 25 vezes em alguns segmentos que eu falava, gente, não é possível, né? Isso vislumbrou que bagunçou o mercado, que agora a gente tá tendo um efeito aí de quase 2 anos para recuperar isso, né? Ô, Fabi, então, sejamos responsáveis, não é porque é uma startup, a era do unicórnio já caiu, para mim ela nunca existiu, né? Unicórnio que é sustentado só por capital, rios de dinheiro, num modelo dessa forma, então eu brinco que eu sou a turma do camelo, a gente tem a missão também de crescer, mas, com sabedoria, né? Zelando pelo que a gente tem ali, sabe? E você tem amizade com outros CEOs, fundadores de startups? Vocês trocam figurinha sobre o que está dando certo aí, aqui, olha o que eu aprendi? Tem essa relação? É só dores, é só dores. Choro. É só choro, é só choro. Não, mas brincadeiras à parte, eu tenho um privilégio desde o comecinho da Food, a gente obviamente começa a se relacionar. Eu falo até que no nosso segmento, sabe, isso é até curioso. Mas é muito complementar. Se a gente fala de food waste hoje, América Latina, basicamente com todos aí eu me relaciono, porque eu vejo muita complementariedade. Quando você implementa uma solução de impacto, onde eu estou falando da toda a cadeia produtiva do alimento, o farm to table, ali até a sua mesa, eu tenho muita solução legal. E eu tenho muito problema para resolver, né? Então, primeiro faça bem feito a sua etapa. Depois se preocupe em se transformar numa grande solução, né? Uma Amazon da vida para soluções. Então, falo com muitos, tem muitos que são grandes amigos, né? Então, vira e mexe, vai jantar ou vai tomar uma cerveja e fala de dores reais, né? Falar, bicho, contratei errado, meu amigo, tava cego com a captação, fiz besteira, tive que fazer layoff, perdi a mão aqui na operação. Enfim, a gente fala de muitas dores e vou te falar, isso é mais rico que qualquer outra coisa. Porque esse tipo de conversa que nós temos é real. Aconteceu. Fala, bichão, quebrei a cara aqui, fulano. Eu tenho várias empreendedoras, inclusive, do meio de agricultura, de alimentação, que eu admiro demais e que eu tenho o privilégio de estar por perto, que a gente troca muito. E o legal é que muitas vezes uma coisa que pode ser básica, talvez no meu estágio, porque eu já sofri lá atrás, contribui muito, né, nessa troca com o empreendedor. E vice-versa, né? Então, eu tenho vários que estão 3 rodadas na minha frente, alguns de IPO, e eu falo, cara, puta que legal, né? Como é que a gente faz? Então, eu procuro me cercar de gente que já fez ou faz melhor e que me inspira, né? Então, isso é muito legal e fundamental, eu diria, né? De ter a humildade de chamá-los para conversa, de não ter vergonha de assumir os erros, né? Jamais. Eu acho que esse é o ponto principal. Tanto de ouvir, e é uma troca, né? É recíproco. Então, chegar e falar, cara, fiz besteira aqui demais, queimei caixa aqui nisso aqui, não deveria, contratei errado, trouxe a pessoa errada, não olhei pra cultura, enfim, muita coisa que é do dia a dia de todo mundo, sabe? Isso é importante. Bom, pra gente encerrar nosso papo, queria continuar por horas, com certeza, mas queria que você contasse pra gente aí qual que é a perspectiva de futuro para Food to Save,
Não sei aonde você quer chegar que ainda não chegou. Quais os planos aí? Fabi, acho que de crescimento, né? A gente já falou aqui, acho que todo o potencial e a gente trabalha diariamente para isso, para levar essa solução para o Brasil inteiro. Mas acho que o grande sonho aqui do Lucas é transformar isso num legado, né? É realmente não só da boca para fora gerar esse impacto. Tenho uma filhinha de 3 anos e eu sempre cito a Bela porque eu falo, não estou construindo um mundo melhor só para a Isabela. Estou construindo para outras Isabelas, para as outras crianças e para essas gerações, né, futuras, para que a gente tenha um mundo habitável, né? Então, eu fico muito feliz e me sinto privilegiado de poder empreender frente a uma solução que eu sou apaixonado, não só como empresário, como empreendedor, mas que eu consiga transformar de uma forma verídica a sociedade. Então, o que eu quero como satisfação, e eu não tenho perspectiva de mudar essa rota tão cedo, é chegar lá na frente e falar, puxa, que legal, valeu a pena pra caramba. Sabe, conseguir mudar muitas pessoas, conseguir mudar a cabeça, conseguir olhar e falar, puxa, olha que bacana, me orgulho disso. E eu sempre falo que antes, quando eu havia empreendido, eu falava, eu estou transformando um pequeno ecossistema, e eu já dava o meu máximo ali. Pô, agora se eu tenho a possibilidade de impactar milhões de brasileiros num país como o nosso, que tem tantos problemas e ao mesmo tempo tanta oportunidade de transformação, que bom poder fazer parte. Então, se eu puder te dizer, continuar trabalhando como um maluco, me dedicando como um maluco, como nós somos então no time da Food, para fazer essa mudança, sabe, Fabi? E isso a nível Brasil. Nosso sonho grande é a América Latina, a gente tem nossos vizinhos aí, alguns piores e outros iguais, né, em vários fatores, que a gente tem também o desejo de expandir, mas Brasil tem muita coisa. Brasil tem muita coisa para fazer aqui. E para fechar, é muito legal porque não só olhando o desperdício de alimentos, mas quando a gente olha um braço social, quando a gente olha um braço de impacto, não necessariamente desperdício de alimentos, mas a gente consegue se relacionar com outras soluções de impacto e dar luz, da vida a essas outras soluções e vice-versa, e a gente potencializa o bem. É a tal da corrente do bem, né? Como é que a gente potencializa isso? Então, eu acho que é o grande sonho que a gente materializa todo dia, como que a gente quer chegar lá, sabe? Ah, muito legal. Adorei o nosso papo, Lucas. Obrigada, viu, pela participação. Aproveitando para agradecer também, gente, que essa jornalista recebeu em sua casa uma sacola surpresa. Maravilha. Pela parceria, cheia de chocolate de uma loja que eu amo. Não ia errar, né, Fabi? Não ia errar. Acertou em cheio, a pessoa ficou muito feliz. Pós-podcast tem outra também, para manter o foco. Muito bom. Você não reclama, né, Fabi? Não reclama. Não, nem um pouco. Muito bom. Para você que nos acompanhou até aqui, aproveita e já se inscreve no canal do Startups no YouTube. Tem muitos outros episódios para vocês acompanharem. Estamos também no Spotify, para quem quer ouvir só o áudio. E na próxima semana, mais um novo episódio para vocês. Combinado? Valeu. Valeu, obrigado.